Minha empresa realmente vai se certificar segundo uma norma ISO. E agora? Olá, bem-vindos a essa pílula número 2 da nossa série Fundamentos, dessa iniciativa que nós estamos chamando de microlições ou macro-learning, a respeito de sistemas de gestão baseados especialmente em normas ISO e em critérios de prêmios ao redor do planeta. Nesse episódio, a gente vai avançar um pouco em relação àquilo que nós tratamos no episódio número 1. Se você se recorda, lá nós tratamos da decisão do que levaria uma organização a buscar adequar o seu sistema de gestão a um padrão ISO. Agora, essa decisão está tomada. O que isso aí vai mudar no dia a dia, na rotina de cada um? Quais seriam os principais impactos, talvez as principais mudanças que as pessoas dessa organização perceberiam? Por favor, não esqueça, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você ser lembrado quando das nossas publicações e, se você curtiu o conteúdo, deixe o seu like. A grande pergunta, então, que as pessoas se fazem quando a decisão, quando o movimento em direção à adequação em relação a uma norma ISO, em relação à certificação, quando esse movimento é iniciado, a grande pergunta que todos se fazem é: bom, e o que isso vai mudar na minha rotina? Para a gente responder essa questão, eu quero explorar com você, basicamente, 3 grandes conceitos que estão por trás dos modelos de sistemas de gestão baseados em normas internacionais, em normas ISO. A primeira questão que vai fazer alguma diferença é se a sua organização optou pela estratégia que a gente poderia chamar de chuveiro ou pela estratégia que a gente poderia chamar de bidê. Calma, eu sei que isso não é óbvio, vou explicar então o que é cada uma. Quando é que uma organização usualmente adota a estratégia do chuveiro? Quando ela percebe que ela precisa implementar mudanças mais profundas, mudanças mais significativas. Então, nesse momento, o que vai ocorrer? Ela vai primeiro estabelecer alguns documentos de alto nível, como determinadas políticas, como determinadas grandes diretrizes, e isso vem se desdobrando até que um dia isso vai chegar perto ou muito perto da sua rotina, de algum padrão aplicável à sua rotina. E a estratégia bidê, quando é que ela é aplicada? Quando eu tenho, então, uma organização que já está relativamente alinhada, ou seja, eu não precisaria mexer em grandes diretrizes, em grandes políticas, é usual que se use a abordagem bidê. Se começa, então, verificando como é que estão os padrões na operação, e isso vai subindo, até que um belo dia se consolidam as grandes políticas, as grandes diretrizes. De qualquer maneira, em ambas, você já deve ter percebido que a gente vai acabar atingindo todo mundo. A questão só é se cada um de você seria, digamos, envolvido mais no início ou mais no final desse processo. Todas as organizações, o que elas buscam? Elas buscam previsibilidade de seus resultados. Previsibilidade. Ela quer ter alguma certeza do que vai acontecer no final do ano e do que vai acontecer no final de cada mês. Basicamente é isso. Esta previsibilidade, na lógica das normas ISO, ela é obtida por alguma coisa que a gente pode chamar de reprodutibilidade dos processos. Ou seja, uma vez que eu tenho processos estruturados, planejados, bem observados, com disciplina, etc., isso me dá uma boa chance de saber o que vai acontecer com a satisfação do cliente, com o meu faturamento, etc., no final do mês ou no final do ano. As organizações, em geral, elas não gostam nem um pouquinho de operar com imprevisibilidade dos resultados. E é exatamente a variabilidade, a não padronização de processos que gera essa imprevisibilidade dos resultados. Nós listamos aqui alguns exemplos que as organizações não costumam ficar muito satisfeitas quando eles ocorrem e quando ela não tem a menor ideia do que está causando isso. A gente pode falar de retrabalho, podemos falar de devoluções pelos clientes, de pedidos de garantia, podemos falar de problemas com autoridades ambientais, podemos falar de acidentes no que diz respeito à saúde e segurança das pessoas, podemos falar
de questões reputacionais ou de imagem, podemos falar de interdições, entre tantas outras. Como eu havia dito então, de uma maneira visual, você tem aqui a reprodutibilidade dos processos da organização, a reprodutibilidade da rotina, das atividades de rotina, é ela que gera a previsibilidade dos resultados. Tão simples quanto. E ao contrário, a variabilidade nesses processos, ou seja, quando as pessoas fazem cada uma das suas atividades cada vez de um jeito, isso gera, naturalmente, imprevisibilidade dos resultados. As normas ISO de sistemas de gestão, ou até podemos falar mais genericamente até dos modelos de sistemas de gestão como um todo, eles operam basicamente com esses três grandes elementos. Vamos começar pelo que está ali aparecendo em cima. Se o que nós queremos é essa reprodutibilidade dos processos, nós precisamos identificar as fontes de variabilidade. Essas fontes de variabilidade nós podemos, e é o que as normas ISO chamam e outros modelos também, chamar eles de riscos. Ou seja, são riscos que podem afetar o resultado, a saída do meu processo. E a maneira pela qual estes modelos abordam o tratamento desses riscos, o tratamento dessas formas de variabilidade ou dessas fontes de variabilidade se dá através da padronização e do controle dos processos. E uma vez, então, que eu tenha a padronização e o controle dos meus processos, eu obtenho a reprodutibilidade desses processos. Ou seja, cada vez que eles forem executados, eles serão executados de uma maneira muito similar, muito próxima daquilo que está planejado. Então, você já deve ter percebido aqui as três palavras-chave que nós vamos discutir, que são esses três grandes componentes de um sistema de gestão. É a palavra processo, é a palavra risco e é a palavra padrão. Lembrando que os padrões, então, estão intimamente relacionados com os controles. Qual a definição, então, de um processo? Um processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam uma entrada em uma saída. E por que é tão importante a chamada abordagem por processos dentro de uma organização sob o ponto de vista sistêmico, sob o ponto de vista de sistema de gestão? Porque é apenas através do entendimento dos processos da minha organização que eu consigo identificar, se houver, eventuais problemas nas interfaces entre as áreas. Quando você faz um processo qualquer, analisando apenas as áreas, os departamentos, os setores da empresa, raramente você teria a oportunidade de identificar eventuais problemas nas interfaces. Por isso que este entendimento a partir dos processos ele é tão relevante. Nunca se esqueça, um processo ele atravessa as áreas de uma organização. O processo ele atravessa as áreas de uma organização. O risco, na sua, digamos, abordagem tradicional, na sua definição tradicional, ele é uma combinação da probabilidade de um evento ocorrer com o impacto, com a consequência que este evento pode trazer para uma organização. E aqui nós vamos abrir um pequeno subconceito muito importante dentro da questão de riscos para a gente entender exatamente qual é o papel de cada norma ISO de sistema de gestão, qual é o foco de cada uma delas. Quando nós falamos então de perspectiva de risco, a perspectiva seria aquele aspecto do desempenho da organização que seria afetado por um dado evento. Então vejam, quando eu estou preocupado, quando a minha organização está preocupada com questões relacionadas à qualidade do produto ou do serviço, com questões relacionadas à satisfação do cliente, a norma ISO que se preocupa com esse tipo de risco é a ISO 9001. Quando a organização está preocupada, quando ela está querendo gerenciar melhor os impactos, as consequências que ela possa ter em termos de meio ambiente, ela vai adotar uma norma chamada ISO 14001. Quando ela está preocupada por alguma razão com o seu desempenho relacionado à saúde e segurança dos trabalhadores, a gente está falando então nesse caso de uma ISO 45001. Quando a gente está falando de impactos na segurança da informação, estamos falando de uma 27001. Se estivermos falando de impactos na privacidade de informações, estamos falando da ISO 27701.
se estivermos preocupados com questões de continuidade do nosso negócio, eventos que causam interrupção nas nossas atividades. Estamos falando da ISO 22301, Sistemas de Gestão da Continuidade dos Negócios. Então, nunca esqueçam, desde o ano de 2012, existe um padrão que a própria ISO estabeleceu para suas normas de sistemas de gestão. E a grande maioria das normas de sistemas de gestão que são publicadas pela ISO, ou que já estão publicadas pela ISO, observa esse documento que se chama ISO Anexo SL. Então, nesta lógica, o que nós temos é cada norma está preocupada com uma dada perspectiva de risco, com uma dada perspectiva do desempenho da organização. Agora que falamos de processo e de riscos, vamos chegar na nossa terceira palavra mágica, no terceiro conceito, no terceiro princípio, muito importante para você compreender, então, o que isso vai afetar, talvez, a sua rotina. Vejam, se nós dissemos que para obter a reprodutibilidade precisam ser identificadas as fontes de variabilidade, que nós podemos chamar de risco, e que a partir disso vão ser definidos padrões para que os processos sejam executados de maneira controlada ou sob controle, a gente precisa entender o que são esses padrões. Hoje, também fruto deste documento que eu me referi há pouco, que é o ISO Anexo SL, a gente pode dizer que a padronização, ela é o fruto, ela é a saída de 5 grandes componentes, 4C1D. Quais são os 4Cs? Competências, quais são os requisitos de competência, de treinamento, de escolaridade que uma pessoa precisa ter para executar uma certa atividade. Conscientização, as pessoas precisam estar conscientes sobre uma série de aspectos do seu envolvimento com o sistema de gestão. Comunicação, especialmente comunicação interna, tem diversos processos, diversas atividades que é possível uma organização padronizar através de comunicação interna, nunca se esqueça disso, até mesmo a própria cultura, que é um tema que vem se desenvolvendo cada vez mais em diversas normas e sistemas de gestão. Tem diversas questões da rotina de uma organização que se consegue padronizar basicamente através da cultura. Aquilo chega a um certo ponto que já está aculturado. E o 1D do 4C1D é exatamente a documentação. E por que nós deixamos ele por último? É uma provocação, nós ainda vamos voltar a esse tema aqui nessas nossas pílulas, mas a provocação é que nós temos uma certa tendência a acreditar que a única, ou que a melhor, ou que a mais eficaz maneira de eu padronizar alguma coisa é através de documentos. Isso nem sempre é verdade, eu ousaria até dizer que raramente é verdade, certo? Então nunca se esqueça, para eu obter a padronização, mesmo dentro da lógica de uma norma de sistema de gestão da ISO, eu tenho a possibilidade, eu devo, aliás, usar uma combinação desses 5 grandes ingredientes. Competência, conscientização, comunicação interna, cultura e documentos. 2 lembretes finais. Em princípio, qualquer organização neste planeta, ela só tem 3 razões, uma de 3 ou mais de uma dessas 3, mas são somente essas, para ela ter um padrão qualquer. Ou este padrão vai ajudar ela a fazer negócios, vai ajudar ela a ganhar dinheiro, ou este padrão vai ajudar essa organização a não perder dinheiro, a evitar passivos, ou seja, desenvolver registros, que eu possa demonstrar que determinadas atividades estavam sendo conduzidas sob controle, conforme planejado. E a terceira, é aquele do meio, é eu ter um padrão que me ajude a atender, a satisfazer o requisito de uma parte interessada com o qual a minha organização já concordou. Se não estiver contribuindo para nenhuma dessas 3, você pode seriamente questionar e até mesmo eliminar esse padrão. Um padrão tem que servir pelo menos para uma destas 3 finalidades. E por fim, um lembrete. Não esqueça, um bom sistema de gestão não é aquele que as pessoas só fazem exclusivamente aquilo que está nos procedimentos. Bom sistema de gestão é aquele onde ninguém precisa fazer alguma coisa que não faça sentido. E então, conseguiu ter alguma ideia do que vai mudar na sua rotina? Espero que sim, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Nos vemos por aí em alguma próxima pílula, em algum próximo episódio. Obrigado!